Quanto o pastor Flávio Amaral pagou para ir num podcast de Karina Baixe? É, é isso que você vai descobrir nesse conteúdo abençoado, viu? Graça e paz, povo abençoado, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Eric React. Que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Quem de vocês aqui não conhece o pastor Flávio Amaral? Quem conhece o pastor Flávio Amaral aí? É, tá certo? O pastor Flávio Amaral tem sido convidado para algumas entrevistas, alguns podcasts, viu? É. E agora tem pessoas falando que ele está pagando para ir nesses podcasts, nessas entrevistas, tá certo? O pastor também foi até no canal do pastor César Cavalcante também, né? Foi também no canal do pastor Giovanni Dias, já fez o podcast lá. Já passou no canal do nosso amigo aí, Carlos Reinaldo também. Então, o pastor está sendo muito convidado para fazer alguns podcasts aí, tá certo? E tem pessoas aí falando que ele está pagando, tá certo? Veja só, meus amados, veja bem. Tem muitas pessoas aí que é o seguinte: tem muitas pessoas que falam do pastor Flávio, que não concorda com ele, e eu tenho o maior respeito, tá certo? Concordar ou discordar, isso é normal, tá bom? Mas tem muitos que têm raiva dele aí, né? E fazem muitos vídeos sobre ele aí, e eles querem também que outras e outras pessoas falem do pastor, falem mal do pastor, isso e aquilo outro, tá certo? E quando a gente não fala, né? Quando a gente não fala, eles diz que o pastor nos comprou, que o pastor pagou, tá certo? Que nem Grace, um profeta que tem aqui, e diz que o pastor comprou todos os canais do YouTube para não falar mal dele, tá certo? Eu mesmo sou o seguinte, eu já conheço o pastor Flávio Amaral de um bom tempo, tá certo? Tem coisas que ele não concorda comigo, tem coisas que eu não concordo com ele, tá certo? Mas eu entendo o propósito do trabalho dele lá, tá bom? Que não é um trabalho fácil, de você estar pegando o trânsito, tá vestindo, colocando dentro da sua casa, alimentando, cuidando, tá certo? Então, eu respeito quem não gosta do pastor, quem não concorda com ele, tá tudo certo, tá bom? Agora você querer colocar que a pessoa não fala do pastor porque o pastor paga a gente e aí me paga e eu não concordo com isso. E eu não me vendo. E eu jamais aceitaria um centavo de ninguém que fosse para comprar meu caráter e para calar minha boca de seu ninguém. Tá certo, meus amados? O pastor Jujuba mesmo, aí um pastor que tem aqui, meus irmãos, eu fiz vários vídeos sobre ele. Ele já entrou em contato com muitas pessoas, já ofereceu dinheiro a pessoas, algumas pessoas aceitaram e pararam de falar dele. Mas eu não trabalho dessa forma. E eu sei que muitos amigos meus aí que têm os seus canais aí, que fala sobre os falsos profetas, que denuncia a heresia, não trabalha dessa forma, tá certo? O pastor Flávio Amaral nunca entrou em contato comigo me oferecendo dinheiro para eu não falar dele. Nunca chegou perto de mim, eu vou te dar tanto para tu não falar sobre mim, isso e aquilo outro, tá bom? Eu tenho um carinho por ele, pela esposa dele, pela família dele, tá certo? Porque eu entendo, ele não é perfeito, como eu não sou, nenhum de nós somos, entendeu? Mas eu entendo o propósito do trabalho dele lá, tá certo, meus amados? Não é para qualquer um. Eu mesmo não tenho coragem de fazer o que ele faz, o trabalho dele lá, eu não tenho coragem, tá certo? O pastor também tem uma personalidade forte. Ele tem uma personalidade forte, tá certo? E eu muitas vezes é até bom uma pessoa que tem uma personalidade forte que fala as coisas na sua cara de que outras que ficam falando por trás de você. Tá certo? Tá bom? Se você perguntar a ele se ele concorda com tudo que eu falo nos meus canais aqui, com certeza ele vai dizer que não. E eu também não concordo com tudo que ele fala nos canais dele, tá certo? Mas eu respeito ele, amo a vida dele e respeito a esposa dele também, tá certo? Agora, quando você trazer uma matéria dessa, assim, dizendo que o pastor pagou para ir no podcast, é bom você provar, né? Trazer os valores e provar.
Entendeu, meus amados? Porque disseram aqui mesmo que eu tenho uma ficha criminal extensa, suja a minha ficha criminal. Entendeu? E se você puxar aí, você não vai encontrar nada sobre mim. Mas falaram. E muitas pessoas vão nessa, entendeu? Então, nesse caso aí, o pastor aí se pronunciou sobre isso, está chateado, tá certo? Irmão, se você quiser falar do pastor aí, não tem problema, na vida é sua, você faz o que você quiser. Mas se você falou desse caso aí, que ele pagou para ir lá no podcast de Karina Bach, né? Karina Bach, né? Você só é provar e ponto final, né, não? Porque ele ia ter que pagar também ao pastor César Cavalcante, que ele foi lá também, ao pastor Giovanni Dias e a outros, a mim também, que ele já fez, deu testemunho lá no meu canal, a esposa dele também. Tá certo, meus amados? Então, eu vou deixar com vocês aí, meus irmãos, viu? O vídeo do pastor Flávio falando sobre isso. E eu quero saber da sua opinião. Quem não conhece o trabalho do pastor Flávio Amaral, ele tem um trabalho que é o Ministério Liberto por Deus, entendeu? Onde ele pega trans, travesti, lésbicas, tá certo? Ele vai até essas pessoas, tá bom? Vai até essas pessoas, com o dinheiro que ele recebe ajuda de pessoas, ele vai até essas pessoas, pegam ela, traz para casa dele, leva para tirar prótese, aí ajuda a ver com o celular, com feira, paga uma luz, paga uma água, um aluguel. Eu já vi ele fazendo isso, muito isso aí, e tem testemunho de muitos dizendo que ele fez isso, tá certo? Ele é esse aí, tá bom? Às vezes bota 3 trans, 4 trans dentro da casa dele, fica lá morando com ele, passa um tempo lá, aí ele vai, marca a cirurgia, tira uma prótese dele, depois ele vai, leva elas de volta na casa dele, outras vão embora, pega a passagem, vão embora, entendeu? Tem vários testemunhos aí no canal dele, viu? Pastor Flávio Amaral e Andréa Castro, viu? É o Ministério Liberto por Deus. E você também que não concorda com ele, que não gosta dele, não tem problema nenhum não, viu? Você tem seu direito, a gente não está aqui para isso, para defender A, B ou C, tá bom? Mas eu acho que quando a pessoa chega aqui e fala um negócio desse aí que ele está pagando, aí a pessoa pega a prova e pronto, e desmascara o pastor, tá bom? Então eu vou deixar com vocês aí o vídeo, ele falando sobre isso. Estão comentando aí que ele está pagando para ir nesses podcasts, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus, eu amo vocês, tá certo? Lembrando, eu não sou o dono da verdade, você pode concordar ou discordar de mim, tá bom? O dono da verdade é Jesus Cristo. Só existe um caminho, que é Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Fica aí com o vídeo do pastor Flávio e deixe a sua opinião, tá certo? Amo. Olá, meus queridos. Eu já vou falando logo aqui já para você ouvir. Povo ridículo, povo miserável, povo imundo, laia. A voz do povo é a voz de Deus, a voz do povo é a voz do diabo. É a voz da fofoca, é a voz da contenda, é a voz da inveja, é a voz da disputa, é a voz da competição. Quantos canais esse casal pagou para falar mal deles? Para falar bem deles? Nenhum. Nós nunca pagamos nenhum canal. Nós nunca demos nada a ninguém. Palhaçada. Mentirosos. Falsos. Nós ajudamos pessoas. Individualmente, algumas pessoas. Que fazem parte do nosso ministério. Ajudamos com roupa, com alimento, com uma água, com uma luz, com um móvel, com um eletro, com amor, com carinho, com cuidado. Agora, pagar para falar bem de mim, pagar para falar mal de mim, pagar para falar... Essas pessoas não têm o que falar, não. Isso seja patético. E pior, é quem paga ou quem recebe? Pior é quem? É quem paga ou quem recebe? Ou é quem se sujeita a esse tipo de defraudação espiritual? Onde está o caráter aonde que eu vou aceitar? Uma pessoa dizer para mim, eu vou lhe dar tanto para você. Eu recebo todos os dias proposta de propaganda. Roupa, comida e objetos de beleza, de produtos de higiene pessoal. Viu? Já tem bancas no Brás, em todo lugar do Brasil, em vários lugares, pessoas ligam pra gente para fazer propaganda com um valor por mês, por semana. Eu não aceito. Falo, não quero nada disso, não. Quero nada disso.
O nosso canal, nossa vida, nosso testemunho, nosso projeto, nosso trabalho é divulgar o reino de Deus na nossa vida. O reino de Deus, Lucas 20. O nosso trabalho é divulgar o reino de Deus. É mostrar para as pessoas que Jesus liberta. É acabar com essas patifarias, com essas mentiradas, com essa miséria espiritual na vida das pessoas. Parem com isso. Isso ficou já feio. Vocês não têm argumentos. Vocês não têm argumentos. É igual dizer não existe ex. É igual dizer sexualidade não existe. É igual dizer Deus não liberta. Esse Jesus não presta. Vocês são covardes. Tá sempre justificando os seus erros nos erros dos outros. Tá assim porque pagou. Tá assim porque fez isso. Tá assim porque fez assado. Negativo. Quem ordena a bênção é Jesus. Jesus. Quem levanta, quem abate. Leia 1 Samuel capítulo 2. Quem ordena a bênção é Jesus. Ele ordena a sua bênção. Ele ordena o que você precisa. É Deus. Deixe de ser patife. Deixe de ser miserável. Deixe de ser mentiroso. Deixe de ser covarde. Viu? Porque isso é muito feio. Deus mudou a minha vida, transformou minha vida, naturalmente vai espalhar o mundo vai espalhar no mundo o nome dele na nossa vida. Que eu diminua e que Jesus cresça na nossa vida. Centenas de canais falando muito bem de nós, muito bem do nosso trabalho. E a tendência é aumentar. Viu? Então quero dizer mais uma coisinha para você. Vem aí Rafael Bittencourt, Lamartine, Antônio Júnior, viu? Vem aí SBT, tá? Vem aí. E você? Haja dinheiro para pagar tanta gente, viu? Haja dinheiro para pagar tanta gente, tá bom? Vem aí Inteligência Limitada, Adoradores da Net, Assembleianos de Valor, vem aí Cristão Conectado, Cristão Também Pensa, vem aí Podcast Constante Revolução, vem aí um monte de 3 podcasts em Campinas, outros em todo lugar. Bahia, vamos lá na Bahia fazer um podcast, vamos em Porto Alegre, são mais de 10 convites para podcast no Libertos por Deus. Haja dinheiro para pagar tanto canal. Toma, diabo!